Nós estamos de volta e agora com o desdobramento das explicações a respeito das variações dos temperamentos que nós já estudamos nos vídeos anteriores. E hoje, para finalizar, eu quero falar sobre as três variações do temperamento fleumático. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Muito bem, muitos fleumáticos enxergam características sanguíneas nele, né? Ou mesmo outros acham que são melancólicos, e ainda outros acham que são também, além de fleumáticos, são coléricos. Mas essa confusão é normal, visto que a maioria das pessoas não conhecem os seus temperamentos e por isso confundem muito essa questão. O que nós queremos explicar aqui com estes vídeos é que não existe dois ou uma pessoa com dois temperamentos. Existe sim uma pessoa com um temperamento e dentro desse temperamento dele existe praticamente três tipos ou subtipos que nós estamos analisando aqui, que faz com que muitos destes subtipos estejam coincidindo com outros subtipos em outros temperamentos. Tá certo? Então, eu quero falar aqui sobre essas questões porque é muito importante que a gente esclareça. Às vezes, a maioria das pessoas, os nossos pacientes, chegam para nós conversando sobre essa questão e como é que eles analisam. Dentro desse subtítulo existem aqueles que são as características deles mesmos. Por exemplo, um é quente, o outro é frio, um é seco, o outro é úmido, ou pode acontecer alguns desses casos, né? Mas essas variações são importantes para que nós possamos identificar e cuidar de cada um dentro das suas características e mostrar que dá para conviver na sua vida com essas diferenças que também não vão atrapalhar muito na sua convivência, ok? No vídeo de hoje eu vou explicar essa confusão de uma forma mais tranquila para que vocês possam entender. Vou explicar o porquê dessa confusão. Lembrando que nenhum fleumático é igual ao outro, certo? Na composição do seu temperamento. Isso aí tem que deixar bem claro. Agora, você já sabe como é que ele se porta. Agora, nós precisamos entender que todo temperamento tem as suas propriedades. Ou são quentes, ou frio, ou úmidos, ou secos. E o fleumático, ele é frio e é úmido. Só que muitas vezes ele pode ser mais frio do que úmido. Aí vai ter um comportamento diferente, uma forma de ver a vida de uma forma diferente. Ou ele pode ser mais úmido do que frio, e aí vai ser um outro comportamento diferente. E às vezes ele ainda tem, além de ser frio e úmido, ainda tem o aporte dele ser seco. E aí já vem um outro comportamento, uma outra forma que pode coincidir com outros comportamentos de outros temperamentos. Para entendermos melhor, né, essa condição, os especialistas na área, né, os estudiosos, colocaram esses subtipos, né, de temperamento para ser melhor entendido.
No temperamento fleumático, os subtipos ou variações ajudam a identificar melhor cada um deles. Vamos lá? Então, o primeiro que nós queremos destacar aqui é o fleumático vapor. O que quer dizer isso? Esse fleumático vapor, ele é mais úmido do que frio. Esta variação tem uma característica que faz com que eles tenham certa dificuldade de se expressar, que eles tenham dificuldade de falar das coisas que ele quer. E se eles estiverem apresentando um projeto ou um trabalho, ele se faz assim, muito difícil de ser entendido. São muito, como nós podemos dizer no linguajar popular, são muito enrolados nas explicações que eles desejam dar por determinado assunto que eles queiram falar. Eles têm dificuldade de falar. Eles têm uma ideia, mas aquela ideia, ele sabe de tudo, todos os detalhes. Mas quando é para explicar, aí se complica tudo. Se complica todo, não sabe. Aí quando vai conversar, parece que a conversa não tem nexo, né? E às vezes tem dificuldade de seguir uma linha de raciocínio em que ele se mantenha dentro daquele padrão de explicação para que ele possa se fazer entender pelas pessoas que estão lhe ouvindo. Isso acontece porque o lado vapor dele, você sabe que o vapor, e você pode tirar, por exemplo, numa panela quando ela está fervendo, que sobe o vapor, e você passa a mão, o vapor se afasta, né? Ele se esvanece um pouco. A mesma coisa é esse temperamento. Quando ele vai explicar alguma coisa, ele se dispersa. E ele começa a divagar sobre vários assuntos. Eles são mais sensíveis, é verdade, e eles também, entre os fleumáticos, ele é aquele que é mais sensível, mas por isso é que ele capta os sentimentos. Então ele identifica muito mais o que você está sentindo com relação a ele ou com relação a alguma coisa do que o fleumático, um outro fleumático ou um outro temperamento. Então eles captam o ambiente, eles captam as pessoas, ele pega a coisa no ar, ele vai nas entrelinhas e eles são muito ligados ao mundo abstrato das coisas. Então, para ele é mais fácil entender um sentimento do que conseguir captar uma ideia no sentido mais pungente da palavra, não é? Então, para ele identificar um sentimento de uma pessoa é muito mais fácil para entendê-lo do que tentar entender isso na prática, ou tentar fazer com que a pessoa compreenda o que ele está pensando ou o que ele está falando. Ele é mais empático, ou seja, entre os fleumáticos, esse tipo ou subtipo, ele é mais simpático com as pessoas. Então ele se envolve mais, ele é mais sensível no modo de lidar, não é? Ele, em qualquer momento da sua vida, ele é sempre uma pessoa respeitosa. Então o problema é que ele tem assim uma condição de mudança muito rápida no seu humor, na sua forma de ver as coisas. Então, sendo vapor, ele se desvanece com muita facilidade. E ele não aceita certas coisas que acontecem porque não é compreensível na mente dele.
mas ele consegue se moldar ao ambiente, ele toma a forma do ambiente, né? Se ele está com os amigos, ele é do jeito daqueles amigos. Se ele está com pessoas mais velhas, ele toma aquela forma. O assunto dele gira em torno de assuntos mais sérios, mais que possa lidar com essa condição. Então, se ele está na igreja, ele é um crente fervoroso, ele fala sobre o assunto e tudo mais. Se ele está em um baile, ele também entende muito daquilo, de música, e aquela coisa toda. Ele é muito, assim, maleável nas suas condições. Entretanto, ele é também muito influenciável. Todo fleumático é influenciável, é verdade. Mas esse é o mais influenciável dos fleumáticos. Então, quando ele está dentro de uma situação, ele se encaixa naquela situação com muita facilidade. Com ele, o lado ruim dessa questão, dele ser muito maleável e se adequar a muitas condições e a várias posições, é que ele perde a sua personalidade. Então o fleumático muitas vezes não sabe nem quem é. Ele não sabe a sua... Se perguntar a ele, o que é que você acha disso? É mais fácil ele perguntar, diga o que é que você acha que eu vou concordar com você, do que ele dar a sua própria opinião. Então, ele é uma pessoa facilmente liderado, ele é uma pessoa que não briga, não arenga, não se impõe, não arruma confusão, certo? Quando ele está falando sobre um assunto aqui, quando alguém vai falar, ele começa a divagar e sai do assunto, né? Ele perde muitas vezes o foco, ele tem muita dificuldade de ter um foco, ele não suporta muito tempo aquela mesma situação. E, infelizmente, ele também não é proativo. Diferente do sanguíneo, que muitas vezes pode ser confundido com ele, o sanguíneo é mais proativo do que ele. Ele não. Ele não é proativo. Ele tem muita dificuldade de falar como o sanguíneo, mas ele tem essa condição de não ser proativo. E outra condição importante do fleumático vapor é que ele não internaliza as coisas que acontecem no seu dia a dia. Se você se zangar com o fleumático vapor, ele não vai tomar aquilo para ele nem que você insista. E vai esquecer. Passou aquilo, vai esquecer. Não adianta brigar com ele, exigir dele alguma coisa diferente daquilo que ele é, porque ele não vai concordar. Sendo ele mais frio, melhor dizendo, mais úmido do que frio, ele não consegue internalizar alguma coisa que lhe atinja externamente. O seu lado úmido impede que ele tome para si alguma agressão externa. Então essa condição de ser úmido é importante para o desenvolvimento do seu temperamento nessa condição. O segundo tipo de fleumático é o fleumático água. Ele é igual à água mesmo. Você pega a água de um jarro, coloca no copo, ele toma a forma daquele copo. Então, este se molda ao ambiente. Ele se adapta às situações que acontecem. Eles são mais equilibrados, eles são mais constantes do que o fleumático vapor, né? Eles são mais constantes. Eles tomam a forma do lugar. Assim como o vapor, o água também toma a forma do lugar. É menos volátil,
mas ainda assim é influenciável, ele é moldável, ele é maleável dentro daquele ambiente. Ele não é tão sensível como o vapor. O pneumático água ele não tem essa sensibilidade aguçada, mas ele é corajoso, ele é proativo, ele, se tiver motivação, lembrando que todo pneumático precisa de motivação para resolver as questões, motivações externas, para realizar um projeto. Os pneumáticos precisam dessa motivação, principalmente no que diz respeito a tirá-lo da sua zona de conforto. Ele costuma sair da sua zona de conforto, se ele for motivado ou provocado para isso. Então, como a água, assim como a água pode ser parada em um lago, tranquilo, mas ela também pode ser agitada quando ela está em alto mar com grandes ondas, assim também é o pneumático água. Enquanto deixá-lo quieto na sua vida, no seu comportamento, na sua forma de viver, ele está ali tranquilo, sereno, vai correndo a sua vida conforme ele acha que deve ser. Mas quando ele é provocado, depende da forma como alguém o provoca. Se for de uma forma abrupta, ele vai se zangar, ele vai explodir, ele vai se irritar, né? Porque você está tirando ele da zona de conforto dele, e ele não gosta disso, como qualquer pneumático. Então, eles são muito espertos nesse sentido, de captar também as condições do ambiente. E por isso ele nota quando alguém quer fazê-lo de trouxa, ele não se deixa enganar. Eles são muito espertos nessa área, visto que eles, a parte úmida dele é mais envolvente, ele começa a captar as coisas de uma forma mais rápida. E aí se livra de serem atacados ou mesmo de serem enganados. Ele entende as relações humanas. E por isso essa frieza que ele tem faz com que ele seja uma pessoa muito, vamos dizer assim, precavida com relação àquilo que acontece ao seu redor. Então, eles têm um defeito que o vapor não tem. Eles internalizam as coisas. Se você fizer algo que um pneumático água não goste, ele vai guardar aquilo. Aquilo vai entrar dentro dele, vai ficar por muito tempo naquela condição, porque vai ficar cozinhando o juízo dele. Enquanto ele não resolver aquilo, ele não se livra dessa condição. Então, ele gosta de se parecer com o ambiente. Ele gosta de estar num local onde ele possa ser ou estar despercebido. Então ele se molda, ele se camufla muito bem. Por que ele faz isso? Primeiro, porque ele não quer ser criticado. Segundo, porque ele estuda o ambiente e ele se modela ao ambiente para que ninguém o note. Porque ele não quer ser notado. Ele não quer ser percebido. Ele quer estar na sua zona de conforto, vivendo a sua vida do jeito que ele gosta, sem se meter com a vida de ninguém e sem que ninguém se meta na vida dele. O terceiro tipo de pneumático é o pneumático gelo. O pneumático gelo, ele, como o próprio nome diz, ele é frio, ele é mais frio do que úmido e tem um aporte de seco. Então, para ele
ser uma pessoa notada, né? Como ele é muito parecido com o água também, mas ele tem o aporte de seco, então ele tem uma certa estabilidade. Ou seja, ele gosta de rotina, certo? Ele precisa, para resolver qualquer coisa, para sair da sua zona de conforto, da sua rotina, ele tem que ser verdadeiramente conquistado. Ele tem que ser uma pessoa que saiba que para onde ele vai é seguro. Para onde ele vai é estável. Então, sendo introspectivo, ele não é manipulável, porque ele é introspectivo. Então, ele, embora seja introspectivo, ele se molda ao ambiente, porque ele ganhou essa estrutura seca de conseguir se moldar, certo? E ele também, embora ainda sendo água, porque gelo é água, né? Embora ele sendo água, ele não se envolve diretamente no ambiente, mas ele sente o ambiente. Ele sente o ambiente. E é por isso que muitas vezes você vai encontrar um fleumático isolado, porque ele está estudando o ambiente onde ele está. Seja numa festa, seja numa igreja, seja em uma casa de um amigo, aonde ele estiver, ele vai estar ali quietinho, observando. Ele procura estar isolado, mas ele não está alheio ao que está acontecendo. E quando uma pessoa fleumática faz o teste de temperamento, vai ser acusado de que ele é um fleumático melancólico. Ou, às vezes, um fleumático colérico por causa do lado seco. Né? Mas ele tem essa estrutura para se impor, para impor a sua vontade. E ele costuma seguir uma rotina. E essa rotina, ele faz com que a sua vida seja muito previsível. Muito previsível. Mas ele é decidido. Quando ele decide fazer algo, ele faz com maestria. Ele faz de forma corajosa. Então, essa condição é que caracteriza o fleumático gelo. Então, se você se identifica com algum dos 3 tipos aqui apresentados, se você se identifica com algum deles, então conta aqui nos comentários, né? Qual desses você se identifica, tá bom? E aí, não esqueça de dar o seu like, certo? Diante do que foi dito, já está bem esclarecido quais são os tipos e subtipos dos temperamentos que nós temos, né, aqui no nosso canal. Se você quiser mais informações, você procure aqui no canal, nós temos vídeo dos 4 tipos de temperamentos e ainda essas explicações que você vai gostar muito de saber e vai te ajudar muito a identificar o seu tipo de temperamento, ok? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, então dê o seu like, se inscreva em nosso canal, compartilha com outras pessoas, manda esses vídeos para pessoas que você conhece, para que eles possam aprender a se conhecer, se ajudar e se tornar uma pessoa melhor no seu dia a dia. Nós ficamos por aqui, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.